Desde que o ChatGPT apareceu, a inteligência artificial deixou de ser só uma tecnologia e virou, assim, uma verdadeira febre. A gente está falando de trilhões de dólares em valor de mercado, recordes na bolsa, tudo isso movido pela promessa da IA. Mas a grande questão é, será que estamos construindo o futuro ou, na verdade, a maior bolha financeira da história? Pois é, por trás de todo esse otimismo tem essa pergunta que está dividindo especialistas e investidores. O que a gente está vivendo é uma revolução de verdade, daquelas que mudam o mundo, ou é só o maior ciclo de hype da história, prestes a estourar? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Para a gente ir a fundo nessa história, primeiro, vamos entender o tamanho dessa corrida do ouro da IA. Depois, a gente coloca os óculos de detetive para procurar os sinais de alerta de uma bolha. Aí vamos ouvir o outro lado da moeda, porque talvez dessa vez seja diferente. Também vamos analisar um risco que pouca gente fala: como a IA pode, na verdade, amplificar crises. E por fim, a gente encara a pergunta: o que acontece se tudo isso estourar? Bom, para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. O lançamento do ChatGPT lá em novembro de 2022 não foi só um avanço tecnológico. Foi o tiro de largada para uma corrida de investimentos que está literalmente redesenhando o mercado financeiro. A velocidade disso tudo foi impressionante. Em pouco mais de 2 anos, o interesse do público explodiu. A bolsa bateu recorde atrás de recorde e empresas como a Nvidia chegaram em valorizações, assim, astronômicas. Mas olha que interessante, mesmo com todo esse sucesso, mais da metade dos gestores de fundos já acha que isso é uma bolha. Curioso, né? E essa alta toda está extremamente concentrada. Um grupinho pequeno de gigantes da tecnologia, todas ligadas à IA, está carregando o mercado nas costas. O que isso quer dizer na prática? Que o destino de todo o índice S&P 500, com 500 empresas, está nas mãos de pouquíssimas companhias. E isso, claro, cria uma vulnerabilidade enorme. Essa concentração de mercado já é o primeiro grande sinal de alerta. E ele leva a gente direto para o centro do debate. Será que a gente está simplesmente assistindo a um repeteco do roteiro da Bolha.com lá de 1999? Os sinais são bem conhecidos, sabe? As métricas de valor das empresas estão em níveis históricos, superando até mesmo o pico da bolha da internet. As companhias estão se endividando para construir data centers e muito investimento parece ser movido mais por aquele medo de ficar de fora, o famoso FOMO, do que por uma análise fria dos números. E tudo isso, claro, é embalado por uma narrativa muito poderosa de que a IA vai mudar absolutamente tudo. E aqui está o pulo do gato. Apesar de todo esse dinheiro jorrando, um estudo do MIT mostrou uma coisa chocante. A imensa maioria dos projetos de IA ainda não está dando retorno financeiro relevante. Essa desconexão brutal entre o hype do investimento e o resultado econômico real é talvez o maior de todos os sinais de alerta. Agora, vamos entrar num conceito um pouquinho mais técnico, mas que é vital para a gente entender a dinâmica de hoje: o vendor financing. Explicando de um jeito simples, é quando uma empresa ajuda o cliente a pagar pelos seus próprios produtos. Isso pode acabar criando um ciclo que infla artificialmente tanto as receitas quanto o valor de mercado da empresa. E olha só que exemplo perfeito de como isso pode estar acontecendo no setor de IA. Alguns analistas descrevem um ciclo que parece um verdadeiro carrossel financeiro. A Nvidia investe na OpenAI, que por sua vez paga a Oracle por serviços de nuvem, e a Oracle usa essa grana para comprar chips de quem? Da Nvidia. Parece quase um hack de dinheiro infinito, financiado por investidores, onde o capital só gira, inflando o valor de todo mundo no processo, sem necessariamente criar um valor novo e real. Ok. O cenário parece preocupante, eu sei. Mas e se essa comparação toda com a Bolha.com estiver errada? Existe um argumento muito forte de que dessa vez a história é fundamentalmente diferente. Vamos dar uma olhada no outro lado da moeda. O principal contra-argumento, defendido por analistas do JP Morgan, por exemplo, é bem simples. As empresas de hoje são muito mais saudáveis. Em 1999, o mercado era movido por empresas com muitas promessas, mas quase nenhum lucro e um monte de dívidas. Hoje, os líderes do boom da IA, como Microsoft e a própria Nvidia, são gigantes que dão muito lucro, com balanços financeiros super robustos e muito dinheiro em caixa. Essa análise do JP Morgan destaca 5 diferenças cruciais. As finanças das empresas hoje são bem mais fortes. Os investidores, em geral, estão menos expostos ao risco. Os gastos, embora altos, são mais controlados. E, o mais importante de tudo, a valorização das ações é impulsionada por lucros reais, não por pura especulação. Se a gente somar isso a um mercado global muito maior, o cenário parece, sim, bem mais sólido.
Beleza, então talvez a pergunta não seja só é uma bolha ou não é. O economista Rubens Penha Cisney, por exemplo, sugere um terceiro caminho. O maior risco da IA talvez não seja criar uma bolha, mas sim a sua capacidade de funcionar como um amplificador de crises financeiras. Para a gente entender isso, a gente precisa falar de risco endógeno. Pensa assim, é o risco que nasce dentro do próprio sistema, das interações entre os participantes. A IA, com sua velocidade e escala, pode simplesmente sobrecarregar essas interações, transformando um probleminha em uma crise gigantesca em questão de minutos, antes mesmo que os humanos consigam reagir. Cisne aponta 4 grandes perigos. Primeiro, o ponto cego da IA. Ela é péssima em prever coisas que nunca aconteceram porque ela só aprende com o passado. Segundo, o uso malicioso. Algoritmos podem ser usados para manipular mercados. Terceiro, o conflito de objetivos. A meta de uma IA de maximizar lucro pode ser o oposto do que a gente precisa para ter um sistema estável. E por último, o efeito manada digital. Como poucos modelos dominam o mercado, se um deles errar, todos erram juntos e numa velocidade assustadora. Com todos esses riscos na mesa, a pergunta que não quer calar é: e se a bolha estourar? O que isso significaria na vida real? E aqui é importante a gente saber diferenciar os tipos de queda no mercado. Um estouro de bolha de verdade teria um efeito dominó devastador. Não é só sobre as ações de tecnologia caírem. Isso se espalha. Vira menos consumo, crédito mais caro para todo mundo, empresas congelando investimentos e demitindo em massa. O impacto seria como uma onda de choque na economia global, afetando desde quem faz chip até quem trabalha na construção civil. No entanto, o consenso entre muitos especialistas é que nem toda a queda é o fim do mundo. Uma correção de 10 a 20% depois de uma alta tão forte é considerado um movimento normal e até saudável para o mercado. Serve para reequilibrar os preços sem causar um colapso total. E essa citação da revista Fortune, para mim, resume a ideia de forma brilhante. O hype financeiro em torno desses grandes modelos de linguagem pode até ser uma bolha, mas a tecnologia por trás, o valor que ela pode criar em aplicações menores e mais focadas, isso é real. Isso veio para ficar. Assim como o fim da bolha.com não acabou com a internet, o fim da bolha da IA não vai acabar com a inteligência artificial. O que nos leva à pergunta final, né? Quando a poeira da especulação assentar, o que vai sobrar da inteligência artificial? O verdadeiro desafio, talvez, não seja prever o mercado, mas sim ter a sabedoria de separar o hype da realidade. Porque a bolha pode até estourar, mas a inteligência, essa com certeza veio para ficar. A grande questão é, o que a gente vai fazer com ela?